Político português, filho de António Oliveira e Maria do Resgate, António de Oliveira Salazar nasceu a 28 de abril de 1889, no Vimieiro, uma pequena aldeia de Santa Combadão. De família de pequenos proprietários agrícolas, as primeiras letras aprendeu-as em lições particulares, pois não existia escola na pequena aldeia onde nasceu, e, como muitos jovens da sua idade e condição social, fez a formação académica em ambiente fortemente marcado pelo catolicismo, tendo frequentado durante 8 anos, o Seminário Diocesano de Viseu. Tendo desistido definitivamente da vida eclesiástica, embora a influência religiosa assim adquirida na juventude nunca mais o tenha abandonado, Salazar matricula-se na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde teve como colega e grande amigo um sacerdote que viria a ser cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Gonçalves Cerejeira. Finalmente, em 1917, a entrada de Portugal na Primeira Guerra Mundial veio agravar ainda mais a situação dos portugueses e as finanças do Estado. Este ambiente político, económico e social conduziu ao crescimento de uma "só a ditadura nos pode salvar". O jovem Salazar formou-se durante este período. Em 1918 inicia a sua atividade como docente de Ciências Económicas da Faculdade de Direito de Coimbra. O primeiro marco significativo da carreira política de Salazar, que viria a revelar-se excepcionalmente longa, é justamente a sua eleição como deputado católico para o Parlamento Republicano. Em 1921, compareceu apenas a uma sessão da Câmara dos Deputados, sem fazer qualquer intervenção, e afastou-se em definitivo da cena parlamentar. Salazar aceita colaborar com Sinel Cordis, ministro das Finanças, na elaboração das bases da revisão fiscal e um ano depois apresenta-lhe um conjunto de 10 projetos de reforma, mas o ministro não lhes dá seguimento. Foi a ruptura. Salazar é assim novamente convidado a integrar o governo, mas, desta feita, impõe as suas condições, por um lado, e como técnico de finanças, exige o exame de todas as iniciativas que impliquem receitas e despesas, e, por outro, como católico conservador, exige que o Estado se comprometa a não alterar a situação da Igreja com novos agravos. Estas condições foram aceites, e a partir de então Salazar coordena de facto todos os ministérios a partir das finanças. No discurso de tomada de posse, 28 de abril de 1928, Salazar profere a frase mais famosa da sua carreira política: "Sei o que quero e para onde vou". Sabia-o, de facto. A ditadura financeira era o primeiro passo para a reforma corporativa e autoritária do Estado. Esta posição e o crédito alcançado junto do Presidente da República, o general Oscar Carmona, conferem-lhe muito poder quanto à sobrevivência dos ministérios e nomeação dos ministros, o que Salazar vai usar para se rodear de homens da sua confiança, amigos de Coimbra, e tentar eliminar os partidários do parlamentarismo, enquanto se apoia na confiança da Igreja Católica. Em 1930 é formado um novo governo, mas o consenso já só foi possível com a nomeação de um apoiante de Salazar para chefe de governo. Salazar continua com a pasta das finanças e nesse ano, interinamente, também a das colónias, estando definitivamente lançado na marcha para o poder. Finalmente, Salazar é empossado como chefe de governo a 5 de julho de 1932. A sua ação política confunde-se, a partir de agora, com o próprio regime. Em novembro nomeia o Ministério e a Comissão Central da União Nacional constituídas pelas várias direitas que inspira. Uma nova Constituição é aprovada em 1933 e nos 5 meses seguintes Salazar controla as principais instituições do Estado Novo. Sem perder tempo, cria a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, PVDE, regulamenta o exercício da liberdade de associação e manifestação, reorganiza a censura e lança um grande e definitivo ataque à liberdade sindical. Vencidas todas as oposições, Salazar convoca o I-Congresso da União Nacional, partido único criado em 1930 que consagra a frente política das direitas portuguesas sob a sua liderança indiscutível. Salazar prossegue nas suas intenções, crescente intervenção do Estado na economia, enquadramento corporativo das principais atividades, e isto enquanto a censura e a polícia política garantem a estabilidade e estão atentas ao mais leve sinal de oposição. A propaganda oficial canta as excelências do mundo rural, a ordem paira nas escolas e nas fábricas e os funcionários públicos são escolhidos por critérios de fidelidade ideológica. Entre 1936 e 1939 registra-se o pico das prisões políticas, sendo em 1936 que se abre o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde. A vitória das tropas do general Franco em 1939 foi também uma vitória do governo português, mas, na hora do triunfo, a única. A coisa que Salazar pedirá à Espanha será o reconhecimento da soberania portuguesa, ameaçada pelos propósitos anexistas de alguns círculos do próprio regime franquista.
Salazar lança, então, o projeto de comemoração da dupla nacionalidade, 1140 a 1640, tendo como ponto culminante a grande exposição do mundo português, que seria o símbolo do período áureo do regime, que era uma ilha de paz num mundo em guerra. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Salazar concentra em si mais do que nunca todas as decisões sobre o que é minimamente importante. A nível externo, gera habilmente a neutralidade portuguesa, declarada desde 1939. Mas internamente depara-se com graves problemas. Entre 1940 e 1944 começam a faltar os géneros de primeira necessidade, a inflação dispara, gerando a fome. Com o finalizar da Segunda Grande Guerra em 1945, e a derrota das potências do eixo, parecia soar a hora de o regime acabar. As oposições reorganizam-se, surgindo o Movimento de Unidade Nacional Antifascista, MUNAF, liderado por Álvaro Cunhal, e é criado também o Movimento de Unidade Democrática, MUD. Procurando tomar características mais abertas, o governo faz algumas reformas, o regime processual dos crimes políticos é alterado logo em 1944, os tribunais militares especiais são substituídos por tribunais judiciais plenários, a PVDE muda de nome para PIDE e antecipa-se as eleições. Forma-se, então, uma lista da oposição para concorrer às eleições de novembro de 1945, o que acontecia pela primeira vez desde 1926, mas a falta de condições devido à atuação da PIDE e da censura levam o MUD a desistir da participação e a apelar à abstenção. Nos anos de 1947 a 48 será o contra-ataque político-policial, dá-se uma nova vaga de saneamentos políticos na universidade, reprimem-se todas as greves e manifestações, prendem-se os dirigentes do MUD juvenil e os membros da sua comissão central, sendo o movimento ilegalizado. Em 1949, a candidatura de Norton de Matos à presidência da República dá novo alento às oposições, mas o candidato acaba por desistir, e Carmona assegura a sua permanência na presidência. Segue-se nova vaga repressiva, Álvaro Cunhal é preso e cai o aparelho central do PCP. A segunda grande crise do regime surgirá quase 10 anos depois, com a candidatura do general Humberto Delgado à presidência da República. A novidade desta candidatura foi vir de onde não se esperava, isto é, de um homem que até aí tinha sido apoiante do regime, e, ainda para mais, de um oficial no ativo. Delgado congrega à sua volta grandes multidões, há choques nas ruas de Lisboa. O governo tinha entretanto ao seu dispor vários expedientes, as listas de voto do candidato oficial e de Humberto Delgado eram distintas e de papéis ligeiramente diferentes, os cadernos eleitorais não puderam ser verificados, a contagem dos votos não era fiscalizada. O candidato do regime, Almirante Américo Tomás, é eleito. Humberto Delgado é severamente punido e obrigado a exilar-se. Salazar, tendo-se sentido ameaçado, revê a Constituição, 1959, e a eleição presidencial passará a ser feita através de um colégio eleitoral, com o que de certa forma confessa a sua derrota. Nos inícios dos anos 60 a oposição organizada está exilada. Em 1961 Salazar terá que enfrentar, na frente interna, o golpe palaciano conduzido pelo general Botelho Muniz, ministro da Defesa, e as ações da oposição sediada no estrangeiro. O navio Santa Maria é tomado por um grupo armado, que nele havia entrado como sendo de passageiros, desviado do seu rumo e levado para o Brasil, onde os assaltantes recebem o estatuto de refugiados políticos, e o assalto ao quartel de Beja por um grupo de civis, que assim tentavam criar um foco insurrecional. Assim ultrapassada a casa dos 70 anos, Salazar parecia ter-se esquecido da forma como havia chegado ao poder, congregando vontades e apoios. O povo português, habituado a obedecer, iria acompanhá-lo e aguentar, cada vez com menos convicção, embora algumas vezes ainda brilhasse a antiga estrela do regime, como sucedeu em 1966 com a inauguração da ponte sobre o Tejo. O regime sobrevive com um Salazar cansado, que sente a ingratidão do seu povo, e cuja longa carreira política irá acabar bruscamente com a queda de uma cadeira, versão então propalada na altura, em agosto de 1968, pondo fim a 40 anos de poder autocrático. Américo Tomás chama então ao governo Marcelo Caetano, que dará início a um novo período do regime. Salazar sobrevirá ainda 2 anos à sua morte política, mas ninguém terá tido coragem de lhe dizer que já não chefiava o governo. Morreu assim iludido, um homem que tendo derrubado muitos caiu sozinho. Figura muito polêmica da nossa história, e que por isso ainda hoje desperta paixões e juízos variados, Salazar foi. E sem dúvida um homem inteligente e de vincada vontade, que fugia ao contacto das multidões e odiava a desordem, e que, à sua maneira, se dedicou totalmente à sua pátria, vivendo de forma quase monacal, sem nunca se ter casado, e tendo apenas por uma vez visitado o estrangeiro.